Ao longo de todas as eras da história terrena, a certeza da vinda de Cristo para resgatar seus seguidores e punir os ímpios tem trazido encorajamento e esperança aos cristãos em tempos de dificuldade. Deus sabe das injustiças feitas contra seus seguidores. Ele defenderá a sua fidelidade e punirá seus inimigos quando Cristo voltar. Nós vamos ampliar esses conceitos a partir de agora, aqui no Lições da Bíblia. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. 2 Tessalonicenses 1, verso 11. Tema da semana: Promessa aos perseguidos. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência e vamos juntos no programa de hoje abrir a palavra de Deus e crescermos ainda mais no plano da salvação, no conhecimento do plano da salvação, naquilo que Deus deseja para você e para mim. Vieram ao programa mais uma vez dois amigos que nos ajudarão na ampliação de um assunto tão maravilhoso, são as promessas de Deus àqueles que são perseguidos. Eu tenho o prazer de receber aqui o pastor James Lima. Obrigado pela sua presença, a sua participação mais uma vez. Vem lá do Mato Grosso, não é, pastor? Isso. Região de Cuiabá. Que bom recebê-lo. Cuiabá, cuidando do maior campo, assim, em extensão. É bem grande mesmo, né, James? As distâncias ali são grandes. Por exemplo, pega todo o estado do Mato Grosso ali, né? Isso. E são o quê? 600, 700 quilômetros? Não. Muito mais? Nós temos igrejas que estão a 1.300. Da sede da Igreja Adventista lá no Mato Grosso. Isso. E a Novo Tempo tem um papel muito importante lá, né? Nós temos muitos municípios e o mais novo agora foi a Alta Floresta, que está recebendo o sinal aberto do Novo Tempo lá. E uma grande festa. E a comunicação acaba ajudando a encurtar distâncias, né? Distâncias. Num território ali do Mato Grosso. Nosso abraço a todos os amigos aí do Mato Grosso, vocês que estão sempre sintonizados com a TV Novo Tempo. Deus abençoe a todos vocês. Também vem lá da região Centro-Oeste um outro amigo, que é o pastor Adilson Moraes. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui, pastor. Prazer é nosso estar aqui com vocês mais uma vez e estar com você, telespectador, nesse programa Lições da Bíblia. Que bom. O pastor Adilson, ele cuida de uma área muito especial, que é a responsabilidade com as publicações, a literatura da Igreja Adventista para toda essa região Centro-Oeste brasileira. É isso, né, pastor? Exatamente. Nós temos ali 5 estados, né? O estado do Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, o pastor James trabalha, e também o Mato Grosso do Sul. Ali nós trabalhamos com, se você recebeu, quem sabe na sua casa, um livro, A Grande Esperança, nós da área de publicações participamos desse projeto. É verdade. Nessa distribuição desses livros. No Brasil foram mais de 42 milhões e a meta é chegar em 52 milhões, alcançar uma casa, né? Um livro em cada casa. Que maravilha. E eu tenho convicção que Deus vai permitir isso, né? Que é a vontade dele que isso aconteça, tenho certeza. Meus amigos, vamos fazer uma oração para começarmos o programa de hoje? Quero convidá-los também para orar comigo agora. Amado Deus e Pai, que nós possamos compreender as Tuas lições neste programa e o que Tu desejas para a nossa vida como cristãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Promessa aos perseguidos. Como é que a gente pode começar a discutir o tema dessa semana aqui no Lições da Bíblia, entendendo essa questão das promessas aos perseguidos nos textos da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 12. Vamos começar com o pastor James. Quando você está angustiado, perseguido, atribulado, você quer ouvir uma mensagem de esperança.
E a mensagem nessa carta é que a breve volta de Jesus é o clímax da esperança cristã. Paulo está dizendo para eles que em um determinado momento, a manifestação do nosso Deus, a volta de Jesus, é a bendita esperança. Que maravilha. Ou seja, os cristãos que seriam perseguidos, ou já eram perseguidos naquela época de Paulo, porque eram considerados como seita, né? Como uma religião intrusa no Império Romano e no meio do judaísmo, agora recebem promessas. Os cristãos recebem promessas de Deus. Como é confortante a gente ter promessas de Deus, né, pastor Adilson? Não tenha dúvida. Quem é perseguido, e se é perseguido de forma injusta, ele espera que um dia se faça justiça, né, na vida dele. Com certeza. Então, o assunto de hoje vai falar dessa justiça de Deus que ele vai aplicar na ocasião da sua segunda vida. Me chama a atenção aqui, amigos, a forma como Paulo começa essa segunda carta, porque ele muda um pouquinho a sua saudação, não é? Ele começa assim, olha, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele agora coloca os seus amigos participando desta carta. Interessante como Paulo tinha essa capacidade de escrever saudações tocantes, né, novas, que fossem ao coração dos cristãos. Não? Cada introdução das cartas de Paulo tem uma teologia muito profunda. É verdade, essa aqui é uma. Essa aqui é uma. Se nós formos estudar ou gastar tempo aqui falando sobre a graça, né, e você vê que ele fala graça e paz. E é justamente isso, quando você tem uma compreensão da graça de Deus, quando você entende que essa graça traz perdão, e a mensagem de perdão é uma mensagem tão desejada que ela traz um sentimento só, paz. Né? E você tira o foco. O foco agora não é mais você, não é mais sua vida, o foco agora é aquele que enche a sua vida de graça e de paz. Aliás, esse é um ponto que se desdobra em muitos outros, né? Quando nós nos saudamos com a graça de Cristo Jesus, né? Quando nós manifestamos isso em nossas conversas, em nossos diálogos, né? A gente para pensar um pouquinho naquele momento, olha, que bom ter sido cumprimentado, né? Sendo relembrado da graça e da paz do Senhor Jesus. Porque a gente vive num mundo tão confuso que às vezes a gente para pouco para pensar na graça e na paz. Né? Essa graça nos une, né? Essa graça diz que nem tudo termina aqui. Essa graça traz você dentro de uma comunidade especial, onde você estiver. E você vai encontrar cristãos aceitos pela graça. É verdade. Se você estiver em sofrimento, essa graça te alcançou. Paulo fala dessa graça que um dia alcançou ele experimentou a graça. E ele gosta de repetir isso nas suas cartas, porque a graça de Cristo foi abundante na vida dele. De perseguidor, não é? Ele perseguiu o povo de Deus, agora ele passou a ser perseguido. E os cristãos estavam sendo perseguidos. Então ele diz assim, a graça de Cristo ela é suficiente para nós. E a graça produz paz. Se eu experimentei a graça dele na minha vida, eu experimentei a paz. Porque não tem graça sem paz. Agora, não é uma paz, um mero sentimento. Né? Era isso, esse é o detalhe. Porque ele fala de paz para cristãos que estavam vivendo perseguição. Para cristãos que estavam vivendo tribulações. Eram agredidos nas ruas. Eram agredidos, né? Então, que paz é essa? Então, você vê, a paz que Deus está falando não é ausência de problemas. Mas é uma paz que te ajuda a superar os problemas. Deus nunca prometeu que a vida do cristão seria um mar de rosa. Mas ele prometeu, eu vou estar com vocês todos os dias. Né? Interessante, James, isso que você toca nesse assunto, porque às vezes nós, seres humanos, temos essa tendência a imaginar assim, eu quero paz. Bom, eu quero paz. Então a gente pensa, bom, paz é a ausência de problema. Paz é a ausência de qualquer confusão. Às vezes a gente vai visitar um doente num hospital, por exemplo, né? Como pastores a gente faz isso frequentemente, talvez você que está nos assistindo já fez tantas vezes esse trabalho de visitar doentes, e a gente vai lá para levar conforto e a gente sai confortado daquela visita.
Porque a pessoa está aquele grande problema num leito de um hospital, às vezes à beira da morte, mas ela está com paz, a paz de Cristo. Como é possível alcançar esse estado de graça, não é? Diante das dificuldades, ter paz? Nós que acostumamos a... Se você recebe algo novo, há uma sensação de estar recebendo e usando algo novo. Uma roupa nova, um carro novo, um tênis novo, qualquer coisa nova. E esse sentimento logo passa. É passageiro. Você vai trabalhar num novo emprego, por exemplo, um novo trabalho, nos primeiros dias tudo novidade, depois também passa. Agora, o sentimento da paz não. Paz é algo duradouro, que resiste ao tempo. É algo que, dentro do coração do crente, daquele que aceitou Jesus, é algo perene e permanente, apesar dos sofrimentos e perseguições. Então, é esse sentimento. A paz não é como alguns podem pensar, a ausência de problemas ou de qualquer outra coisa. Sim. A paz é um sentimento que Deus coloca no coração das pessoas. Como você disse, eu visitei uma pessoa lá em Campo Grande que estava com câncer, recém havia operado, e eu saí dali mais confortado, porque ele falava de Jesus com tanto amor. Ele demonstrava uma paz que ele sentia no seu coração por crer em Jesus e que a vida dele estava nas mãos de Jesus, que era algo impressionante. E que a vida não terminaria naquela tragédia, né? Ela vai continuar pela eternidade. Mas você vê que esse é o outro detalhe que Paulo fala. Ele fala de graça, ele fala dessa paz que excede tudo, mas ele diz o seguinte, que essa paz é fruto de um relacionamento. Porque antes ele falava de Deus, agora ele diz assim na sua carta, Deus nosso Pai. Né? Então, esse relacionamento com Cristo, esse relacionamento com Jesus é que enche esse coração de paz. É a experiência lá do irmão no hospital. Né? De onde vem essa paz? Da proximidade. Então, Paulo até diz que a gente tem que ter esse relacionamento com o Pai da mesma forma que a gente tem com Jesus. Porque os dois são um só. E essa presença que enche a nossa vida. Né? E esse sentimento de que Deus é nosso Pai. Nosso Pai. Né? Como é gostoso. Nesses dias eu estava vendo um quadro na televisão, um programa, onde estava sendo questionada a paternidade de uma pessoa. E aí foram chamados, então, algumas pessoas. O pretenso pai, o filho que acusava, que gostaria de receber a paternidade daquele homem. Eu fiquei assim tocado com a cena de duas moças que clamavam a um pai, a um homem que não as aceitava como filhas, né? E eu fiquei pensando, puxa vida, como é bom ter um pai, né? Como é bom saber a sua origem, como é bom você se sentir filho de alguém. Mas se nós não temos um pai aqui no mundo, nós temos um pai do céu. É o nosso verdadeiro pai. Isso mexe com a gente, não é? É gostoso quando Paulo fala, olha, a graça de Deus, nosso Pai, nosso Pai. E quando você vê o ministério de Jesus, ele dizia o seguinte, quem vê a mim, vê o Pai. Ele veio para revelar o Pai. Quem é o Pai? O Pai é todo amoroso, misericordioso, bondoso, quer o interesse sincero das pessoas. Então, esse é Jesus. Jesus revelou o Pai. Quando ele fala aqui, o nosso Pai, isso é interessante que ele trabalha com o nome, ele fala de Jesus, logo ele fala do Deus Pai, fala de Jesus, os dois juntos, interessados pela salvação e o bem-estar dos seus filhos. A mensagem de Paulo é essa. Eles podiam ter tanta confiança no relacionamento que eles tinham com Jesus, da mesma forma com o Pai. Porque hoje até no mundo existe isso. Verdade. As pessoas pensam no Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, porque Jesus é o ser cheio de amor, o Pai é mais... Então você vê que a atitude de Jesus é vir aqui mostrar que o Pai e ele são um só. Sim. O mesmo sentimento, o mesmo amor, né, toma conta do coração de todos ali da Trindade. E a certeza de que nós somos acompanhados por eles, né? Pela presença de Deus Pai, Filho, Jesus Cristo e do Espírito Santo. Esta comunhão que Deus deseja ter com seus filhos, mesmo no mundo de pecado, né? Quer dizer, Ele não nos abandonou. Veja o amor de Deus, né? Um mundo de pecado, mas Ele não nos abandonou. Falou, eu sou teu pai, já nós vamos estar juntos. Além de um mundo de pecado, a gente vê essa mensagem de uma forma muito mais poderosa na vida de cristãos que estavam sendo perseguidos.
Vocês estão sendo perseguidos, mas tem um Pai que Ele está vendo tudo. E uma hora Ele vai manifestar o seu juízo, uma hora Ele vai vindicar você. Né? Verdade. E traz toda a esperança. Um dia perguntaram para alguém, para um jovem, não é, cristão, qual é o tamanho do seu Deus? Ele disse, olha, meu Deus é grande e Ele é pequeno. Ele é tão grande que fez o universo. E Ele é tão pequeno que cabe no meu coração. Não é? Aquele amor que Ele sente por Deus, é Deus presente com Ele, um Criador do universo, ser chamado de Pai, alguém bem próximo a você. O nosso Deus é um Deus pessoal, né, Pessoal. Gilson? Aquela coisa íntima mesmo. Nós temos um Deus pessoal. E você vê que coisa. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, tinha umas cantoras aí, e ela dizendo o seguinte, que é uma arrogância o ser humano ser chamado de filho de Deus. Então, para ela, era uma arrogância isso. Você vê que visão que ela tinha né, de Deus. Então, ficou na mídia isso. E aquilo lá, então, o seu Deus é diferente do meu, porque o meu é um privilégio. Né? Eu tenho essa oportunidade. Ele me ama tanto que, embora imperfeito, Ele diz, você é meu filho. É que as pessoas ficam muito no achismo, né? Eu acho que é arrogância chamar a Deus de Pai. Mas a Bíblia, é por isso que nós temos que estudar a Bíblia. É a palavra de Deus que nos diz que Ele é nosso Pai. Ela revela este Pai, revela o Salvador Jesus. Então, não é uma invenção humana, é a palavra de Deus. O problema dessas pessoas é que elas não se aproximam de Deus para conhecê-lo. Exatamente, este é o problema e realmente nós precisamos incentivar, né, as pessoas para que leiam a palavra de Deus, para que elas entendam quem é Deus e aprendam quem é Deus, porque somos filhos de Deus sim, né, James? Graças a Deus somos filhos de Deus sim. Amém. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana e estudando um assunto muito interessante da Palavra de Deus, promessa aos perseguidos. Já conversamos aqui nos estúdios da Novo Tempo sobre a importante saudação que Paulo fez no começo da segunda carta aos Tessalonicenses. E agora eu queria entrar num ponto com vocês, que é a questão das ações de graças de Paulo. Ele nunca perdia isso de vista, mesmo passando por dificuldades. Sempre tinha uma palavra de ação de graças. Até aqui no capítulo 1, versos 3 e 4, ele diz, né, olha, cumpre-nos, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, porque a vossa fé cresce, o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós vamos nos gloriando, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Ele está fazendo um elogio. O quanto é importante as ações de graças ou a ação de graças na vida de um cristão, de um crente em Cristo. Como um líder religioso, Paulo estava agradecido a Deus pelo amadurecimento das pessoas ali da igreja de Tessalônica. Então ele estava assim feliz, ele estava dando graças a Deus primeiro, pelo crescimento na fé deles. Porque Paulo não havia tido notícias deles durante muito tempo. Timóteo que trouxe as notícias depois, né? Então acho que ele ficou tão feliz com aquilo. Puxa, que bom que eles estão crescendo na fé, né? Crescendo nessa caminhada. Geralmente quando você ensina a palavra de Deus a alguém, eu já tive esse privilégio, acho que cada um de nós aqui, e nós voltamos naquela igreja e nós vemos aquela pessoa firme na fé, isso traz uma alegria para nós. Com certeza. Ele agradecia a Deus por isso. Em segundo lugar, ele agradecia a Deus porque eles cresciam também em amor, uns para com os outros. Então, a comunidade de crentes era uma comunidade que se interessava um pelo outro. E ele usava essa igreja, não é? Ele usava esses irmãos de Tessalônica como um exemplo. Então ele saía contando em outras igrejas, dando um exemplo, quando ele diz o seguinte, olha, nós contamos isso, a fé de vocês cresce, de sobremaneira, versículo 3,
e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Por onde eu passo, eu falo, eu dou exemplo de vocês. Vivam como eles. Eles estão crescendo na fé, na palavra, no conhecimento. São crentes maduros e são crentes que se respeitam. E alegria. E se amam uns aos outros. E a alegria de Paulo era maior, por quê? Porque era uma igreja perseguida. Então, uma igreja perseguida que crescia na fé, crescia em amor, e esse crescimento na fé e amor trazia coragem para eles. E aí que eles tinham coragem para enfrentar assim as lutas e as provações. Então você vê o seguinte, uma igreja que não cresce em fé e em amor é uma igreja morta. É uma igreja que não está cumprindo ali o seu propósito. A igreja pode até ter conhecimento, mas se esse conhecimento não estiver unindo a igreja, ela perdeu o seu propósito. Asa Tozer, um grande pregador, escritor, ele fez uma comparação uma vez da igreja. Ele disse que muitas vezes a igreja se transforma num carrossel. Você lembra dos parquinhos de diversão? O carrossel era o brinquedo que mais chamava atenção. Era o mais colorido, tinha mais brilho, a luz encantava, tinha movimento, mas não saía do lugar. Era uma ilusão. Era uma ilusão. Você tinha movimento, você tinha música, mas a igreja não saía daquilo. Então, uma igreja que não cresce em fé e em amor, ela morreu. Agora, você tocou num ponto interessante, James. Pastor Adilson, eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não dá a impressão de que quando a igreja passa por momentos difíceis de perseguição, ela cresce mais e de forma mais madura, os crentes atingem uma maturidade maior? Sem dúvida. Por que será que isso acontece? Eu acho que um precisa do outro. Quando você é perseguido, você compartilha com o outro. Então, esse outro, porque Deus nos criou para vivermos em comunidade e estarmos ligados um ao outro. E, às vezes, dentro de uma comunidade cristã, há um distanciamento. E as provações, as perseguições faz com que eu procure você para confortar, para te animar. E, de repente, eu também estou vivendo uma situação igual à sua. Semelhante, né? Isso pode estar acontecendo com você, na sua igreja onde você está. E você precisa um do outro. Então, as provações, Deus, através delas, a nossa fé ela é fortalecida. E os nossos relacionamentos também são fortalecidos. É como se a provação servisse para nos ajudar a não perder o foco, por exemplo. É verdade. E quando você tem a luz desse contexto, a gente entende isso muito mais. Porque na época de Paulo, ser um cristão era namorar a morte. Um jovem que entregava a sua vida a Jesus naquele momento, ele tinha quase que dois destinos certos. Ou ele era envolto em peles de animais e jogado nas arenas ali, para ser devorado, despedaçado pelas feras antes das apresentações dos gladiadores, ou ele era queimado vivo para iluminar a rua da cidade. Mas no meio dessa provação, a igreja era forte. E crescia, né? Crescia. Aí você vê que Satanás mudou a estratégia, né? Porque ele percebeu que não dava certo. Quanto mais ele colocava o mundo contra a igreja, mais a igreja era pura, mais a igreja era forte. E é isso que a gente vê aqui na experiência Ele dos deu uma Tessalonicenses. trégua. E Não, aí ele, em vez de colocar o mundo contra a igreja, ele promoveu uma amizade do mundo da igreja. Aí o mundo entrou dentro da igreja. E aí você vê cristãos assim, descomprometidos, sabe? Que não querem pagar um preço. Exatamente. Eu quero ser um cristão desde que não me custe nada. Eu quero ser um cristão da linha mais social, né? Um dia conversando com uma jovem, Sem compromisso. aí eu falei para ela, sabe, o teu problema é que você não quer pagar o preço de ser cristã. Ela olhou para mim e falou assim, ué pastor, mas a salvação não é de graça? Eu falei, é de graça, mas vai custar tudo que você tem, vai custar os teus amigos, vai custar o teu emprego e pode custar a tua vida. Você quer pagar o preço? Né? Então, era uma igreja que pagava o preço. Exatamente. E por isso que crescia em fé, em amor e tinha coragem para permanecer leal, fiel a Deus. Exatamente. Nós temos uma pergunta que foi enviada por uma telespectadora. Vamos ouvir agora. Oi,
eu sou a Daiane. Eu gostaria de saber, no mundo nós passamos por muitas aflições e como elas podem aumentar a nossa fé? Como que as aflições podem aumentar a nossa fé? Está bem dentro disso, né, que nós acabamos de falar. Está bem dentro disso. A lição tem uma frase que eu tirei que chamou muito a minha atenção. Ela disse assim, que o sofrimento será a base da nossa alegria. Como, Como que o sofrimento pode ser a base da nossa alegria? É a primeira pergunta que eu fiz também a mim mesmo. É como? Né? E a gente, pensando sobre isso, sabe, Deus não nos poupa do sofrimento porque o sofrimento é didático. Você pensa o seguinte, quando o pecado entrou nesse mundo, o ser humano foi iludido. Ele não sabia o que era pecado. Quando Adão viu que o pecado envolvia a morte, aquilo foi um sofrimento. Ele ficou chocado com aquilo, né? Deus está vindo resolver o problema do pecado. Um dia o pecado vai terminar. Não vai existir morte, nem pranto, nem dor. Qual é a certeza que a gente tem? Que se o pecado surgiu uma vez no céu, num ambiente de paz, de perfeição, não pode surgir de novo. Exato. Porque o sofrimento será a base da nossa alegria. Nós já sabemos o que é sofrer. Antes eles não sabiam, nós passamos na pele. Quando você sepulta alguém que você ama, alguém que está com câncer terminal, a gente não vai querer passar por isso de novo. Então, Exato. por isso que o sofrimento é a base da nossa alegria eterna. E também é um sinal do tempo do fim, né? Que almejamos que Jesus volte logo para que acabe tudo. Eu vejo, o sofrimento também é a oportunidade de Deus. As pessoas ficam mais sensíveis à voz de Deus. à voz de Deus em meio ao sofrimento. Quando tudo está bem, alguns pensam assim, será que eu preciso de Deus mesmo? Talvez não falam, mas vivem como se não precisassem de Deus. E em meio ao sofrimento, Deus se aproxima dessa pessoa. E essa pessoa, então, ela abre o seu coração. É uma forma de Deus amolecer o coração e entrar na vida dessas pessoas. Tem até um ditado, né, Adilson, que dizem por aí que alguns vêm para Cristo pelo amor, outros vêm pela dor. Não é? Às vezes a dor ela serve para nos aproximar, para refletirmos, né, sobre a nossa vida. E no contexto da lição, o sofrimento deles era a perseguição. Eles estavam sofrendo, não é pelas consequências do pecado ou porque estavam fazendo algo errado. Eles estavam fazendo o certo, eles estavam obedecendo a Deus. Então essa mensagem também diz o seguinte, um dia Deus vai colocar um ponto final nessa injustiça. Um dia Deus virá para vindicar e dizer, eles estavam certos, vocês não sofreram. E o próprio texto aqui, pastor, me perdoe cortá-lo aí, aí na primeira carta, no comecinho, ali antes do verso 5, diz ali sobre as perseguições e as tribulações que eles suportavam, e o verso 5 diz, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. É como se fosse um depurador, né? Vocês vão ser dignos do reino de Deus ao passarem pelo sofrimento. Ficará evidente para eles que, embora passaram pelo sofrimento, eles eram objetos do amor de Deus. E é reconfortante saber que a injustiça vai terminar um dia. Oh, com certeza. Deus iria vindicá-los. Chegaria o momento de que eles não, talvez pelo amor, talvez não, pelo amor ao Evangelho, porque aqui está claro o texto, né? Sim. Diz que eles estavam sofrendo pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus. E Deus iria vindicá-los depois. Nós não entendemos porque, eu imagino aqui o apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho e ele era preso. Por que ele sofria se ele estava fazendo a vontade de Deus? O sofrimento, nós não entendemos o sofrimento. O sofrimento, às vezes, ele também pode nos distanciar de Deus se nós não entendemos a Deus. Claro. Tem pessoas, eu estava numa cidade, lá em Cuiabá, uma menina foi atropelada, saindo da escola e depois de 8 dias ela veio a falecer. Eu estava chegando no culto e uma irmã estava tentando falar com essa mãe. Conseguiu falar com a mãe. E ela disse assim, olha, confie em Deus. Ela disse, não me diga mais esse nome. Desligou o telefone. Veja bem, o sofrimento fez com que essa pessoa se afastasse de Deus.
enquanto para algumas pessoas, olha a base, que base, quem é o Deus que você conhece? Porque às vezes nós pensamos que Deus é aquele que vai nos livrar de sofrer. E não é assim a compreensão. Deus, a palavra de Deus diz no livro de Isaías que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Ele disse para Samuel, eu não vejo como você vê a aparência, eu vejo o coração, eu vejo o interior. A maneira como Deus vê o sofrimento é diferente do que nós vemos o sofrimento. Por isso que ele passa a ser didático, né? Como você didático. Falou, nesse sentido. E outra coisa assim interessante, quando alguém é vítima de uma injustiça e parece que está além dele, ele diz assim, olha, eu estou esperando a justiça de Deus, porque a dos homens falha. Eu já ouvi muito isso, a justiça de Deus. E é verdade. E a justiça de Deus não é vingança, né? Aí nós somos chamados a ter um sentimento na hora da injustiça, na hora do sofrimento. Deus está dizendo, filho, tenha paciência. Aí. Vai passar. A história não terminou ainda. Exatamente. A história não terminou ainda. Como é bom, né? Como é bom a gente poder ter essa orientação da palavra de Deus para termos também a manutenção da nossa expectativa, da nossa esperança de um mundo melhor, daquilo que Deus prometeu através da sua palavra para todos os seus filhos. E pela fé nós podemos nos agarrar a todas essas promessas de Deus maravilhosas para a sua vida e para a minha vida. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Chegamos ao terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. Que bom que você permaneceu ligado conosco, estudando a sua palavra, a palavra de Deus. E eu quero continuar agora para fecharmos o nosso programa e entendermos algumas coisas maravilhosas da lição dessa semana. Eu quero aproveitar e oferecer para você a oportunidade de crescer no conhecimento, na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, no conhecimento da paz do Senhor Jesus, oferecendo essa série de estudos bíblicos Princípios. Esse material é extraordinário e vai levá-lo a uma compreensão do plano de Deus, daquilo que Deus tem para você hoje e também no amanhã. Com certeza você vai crescer bastante. Faça o seu pedido através do nosso blog ou das demais formas de contato que nós temos, estão aparecendo na sua tela. E a equipe da Novo Tempo terá prazer em enviar para você, tá bom? Sem custo algum. Você vai receber gratuitamente este material em sua casa ou no endereço que você escolher. Eu estou conversando com dois pastores James e Adilson, que vieram da região centro-oeste brasileira, ali trabalhar conosco um pouquinho esses assuntos tão importantes como são as promessas aos perseguidos. Promessa aos perseguidos. Vamos fechar o programa, então, tentando entender algumas coisas importantes. Ali na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 7 a 9, nós encontramos ali alguma coisa que fala sobre fogo e destruição. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá, então, uma destruição com fogo. É esta a ideia da palavra de Deus, pastor James? É essa a ideia. E parece ser estranho, né? Algumas pessoas pensam assim, mas Deus é um Deus de amor. E esse Deus de amor vai estar exercendo vingança. A palavra vingança parece uma palavra tão que forte, não combina, né? Com Deus, que não combina, né? Com Deus. A questão é que nós temos um conceito diferente de vingança na nossa cultura. Para nós, vingança é algo irracional. É algo assim que você quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas no conceito de Deus, não. Vingança tem uma origem numa palavra que quer dizer assim, distribuição de justiça.
né? Deus está distribuindo justiça agora. Deus está agora analisando o caso, a vida, as ações, e agora Ele vai fazer justiça. Tudo aquilo que nós pedimos, olha, um dia Deus vai manifestar a justiça. E a justiça de Deus, ela se manifesta terminando com o mal. E faz parte também do governo de Deus terminar com o mal. Aliás, faz parte de qualquer governo. Sim. Qualquer governo, em um determinado momento, usa a força para restringir o mal. Porque o mal afeta a todos. Então, se Deus tem um governo e o governo de Deus é amor, vai chegar um momento em que Deus vai distribuir então a justiça de Deus para pôr um ponto final no mal, na dor, no sofrimento. Então, esse é o contexto. Aqui nós vimos aqui a vindicação da justiça e do caráter de Deus. Esse é um tema polêmico, não é? É um tema que, como disse o pastor James, em relação ao amor de Deus e à execução do juízo de Deus. Deus, ele mescla as duas coisas, que é o seu amor e a sua justiça. Eu acho que todos nós queremos, você em casa, telespectador, você deseja que viver num mundo justo, não é verdade? Quando as coisas erradas acontecem com você, você diz assim, não existe justiça nesse mundo. A justiça é algo que nós queremos, nós desejamos a justiça. Deus, ele virá, quando fala de juízo, as pessoas têm medo do juízo. O juízo não é algo para eu temer. Se eu estou em Cristo, o juízo, por exemplo, num julgamento. Se eu sou inocente num julgamento, eu fico feliz de ter alguém que vai interceder por mim e vai provar a minha inocência. Claro. Né? Haverá um julgamento. A palavra de Deus diz que esse é um ato estranho de Deus. O juízo é um ato estranho de Deus. O fogo aqui parece ser um ato estranho a um Deus de amor. Um Deus que pediu para amarmos uns aos outros. Um Deus, quando João pediu para descer fogo do céu, ele disse, calma. Ao mesmo tempo, esse fogo e destruição revela também esse caráter de Deus que prometeu, quando o pecado entrou no mundo, falou, olha, vai entrar a morte, vocês vão sofrer, mas um dia vai acabar. Então, quer dizer, Deus precisa executar, então, o seu plano. Né? O juízo é algo que nós esperamos, é o fim dessa vida de sofrimento. Deus vai terminar com essa vida de sofrimento. Os perseguidos não serão mais perseguidos. Deus vai vindicar o seu povo e vai estabelecer um novo reino. São palavras duras aqui, porque ele fala que vai destruir aqueles que não obedecem o Evangelho. As pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo e não conheceram, e não quiseram conhecê-lo. O outro grupo de pessoas são pessoas que conheceram, mas não quiseram obedecer o Evangelho. E essas pessoas, elas, lamentavelmente, serão destruídas. Sim. E em Apocalipse, nós vemos uma igreja que se levanta nos últimos dias, um movimento para dar uma mensagem ao mundo. 3 mensagens. E a mensagem é essa, Apocalipse 14. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, nós temos uma mensagem bíblica para dizer, um dia o mal vai terminar. E o juízo de Deus é certo. O juízo de Deus vai chegar. Né? Em Apocalipse, por exemplo, Jesus ele aparece muito como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi morto. É a mensagem do Evangelho. Mas ali também ele aparece como o leão da tribo de Judá. Né? Então essa mensagem de juízo é uma mensagem bíblica. E por mais que alguns achem estranho, mas Deus é amor, Deus vai, né, no momento final, né, Deus vai terminar de vez. O fogo não foi preparado para as pessoas do juízo. O fogo foi preparado, segundo a Bíblia, para Satanás e os seus anjos. O juízo é para eles. O fogo é para eles. Mas como as pessoas, Ezequiel 18:32 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário, ele quer que essa pessoa se arrependa, que reconheça o único plano de salvação para o mundo caído, que é a salvação em Jesus Cristo.
Mas quando elas não aceitam, elas já se colocam do lado de Satanás, o inimigo de Deus, e será destruída com o pecado. E as pessoas falam, esse negócio de destruição, vingança, Deus vai queimar, e tem muitas vezes conceitos por aí que elas vão passar. Tem gente de 5.000 anos queimando. Não pode, no lago de fogo eterno. Deus é muito amoroso para que isso aconteça. Agora, o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 1, aqui da segunda carta, aos Tessalonicenses, até com um ato de glorificação a Deus, né? Por que Paulo, então, glorifica a Deus aqui nesses três últimos versos deste capítulo? Nesse contexto, então, de promessas, de livramento, de juízo de Deus fazendo justiça aos seus, de paciência no meio da tribulação, ele termina, então, glorificando a Deus. E a mensagem é isso: Jesus será exaltado, glorificado pela salvação, né, dos seus filhos. Ele agora, então, o Senhor, vem trazendo salvação. Ele vai descer do céu na companhia dos seus anjos, em glória e majestade, agora para buscar os seus. Né? É a mensagem, né? O texto diz, né, o fato de que Jesus Cristo será glorificado em seus santos. Glorificado. Como entender isso? Através do caráter dos seus santos. Né? O caráter deles vai refletir, né, uma vida de entrega, de obediência a Deus. Né? Então, veja só, que bonito, né? Através do caráter. Porque a acusação de Satanás era o quê? Ninguém pode cumprir a lei de Deus. Né? E o mundo fez perseguição contra aqueles que estavam fazendo o quê? Obedecendo a lei de Deus. Então, o caráter de alguém agora que reflete os princípios é o maior troféu que Deus pode ter. Então, ele vai ser glorificado no caráter de Deus. Eu vejo que também no caráter em Jesus, porque eles estão ali, estarão salvos em Jesus, por Jesus. Mas essas pessoas, a salvação delas, o fato delas terem acreditado em Jesus, elas estão honrando a Jesus. Eu queria ler com vocês o que está em Isaías 53, o versículo 11, quando fala do sacrifício de Jesus, não é? O sofrimento vicário do nosso Senhor Jesus, diz o seguinte: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus agora, quando volta e ele vê essa multidão de pessoas que o aceitaram e o sacrifício que ele fez na cruz, porque ele diz assim, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Esse grupo de pessoas, eles foram atraídos pela cruz de Cristo. E agora, no juízo final, diante de Jesus, na sua volta, Jesus é glorificado por eles. Nem todos o aceitaram. Eles honraram o nome de Jesus. E agora chegou o momento de Jesus honrá-los diante do universo inteiro. Eu vejo que essa glorificação é a glorificação, Deus é glorificado pela vida dos santos. Eles sofreram, porque a lição fala dos perseguidos. Vocês foram perseguidos até o final, Apocalipse 12, 14, diz assim: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Chegou o dia de vocês serem glorificados. Vocês serão glorificados comigo. Eu vou ser glorificado por vocês. O universo está olhando. Valeu a pena eu ter dado a minha vida por vocês. Que cena maravilhosa vai ser essa, né? E aí você vê o maior de todos os modelos. Porque no começo a gente analisou o seguinte: Paulo, ele foi um modelo, e os cristãos de Tessalônica imitaram a Paulo. Agora o maior modelo aparece, Jesus que foi o modelo para Paulo, que foi o modelo. Então, quando o caráter de Jesus agora se vê manifestado na vida dos seus filhos, agora Jesus vem buscá-los, né? E aí, então, o nosso caráter, que vive uma vida agora de testificação de que o amor de Deus pode mudar a vida e que eu sirvo a Deus por amor, é a minha atitude, agora o meu caráter que traz glória. Eu estou glorificando a Jesus agora na minha vida, no meu caráter, porque eu quero ser como Ele é. Amém. Que maravilha, meus amigos. Olha,
Nosso tempo praticamente se encerrou e eu quero agradecê-los imensamente pela nossa conversa aqui nos estúdios da Novo Tempo e eu quero agradecer a você também pela sua audiência, sempre conosco aqui. Vamos dar uma mensagem final cada um, direto aos nossos telespectadores, fechando o tema dessa semana. Vamos começar com o pastor Adilson. Eu queria dizer a cada um de vocês que continuem firmes na fé, que a sua confiança esteja a cada dia alicerçada nesse Cristo crucificado. A sua promessa da sua volta, logo ele virá e ele vai vindicar você e você será honrado diante do universo e Cristo será glorificado através da minha vida e da sua vida. Eu quero estar lá e quero que você esteja lá também. Que Deus o abençoe. Obrigado, pastor Adilson, pela sua participação mais uma vez. Deus o abençoe no seu ministério. Pastor James. A história dos cristãos de Tessalônica pode ser a minha história também. Talvez a gente esteja falando para pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão lutando para pagar o preço de uma entrega. Talvez entregar a vida a Jesus pode significar a renúncia de muitas coisas, mas eu queria dizer para você que o futuro daqueles que refletem o caráter de Deus, que imitam a Cristo, é um futuro de esperança. O melhor ainda está por vir. E o melhor vai ser Jesus em glória, vindo buscar os seus. Amém. E nós vivendo para sempre ao lado de Jesus, num lugar que não vai existir mais dor, nem morte, nem pranto, nem tristeza. E tem um lugar lá para mim e para você, para todos nós. Amém. Amém. Obrigado, pastor James, também pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência também aqui a este programa. Que Deus abençoe e confie sempre nas promessas do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para terminar? Pai querido, nas Tuas mãos nos entregamos para que em nossa vida a Tua vontade seja feita. Amém. Ajude-nos que possamos confiar sempre em Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.